Eles são seres cruéis que querem dominar o mundo e exterminar os homens. Outros acreditam que eles são criaturas amigáveis e podem ajudar a resolver problemas terrestres. Os robôs estão presentes no imaginário popular há centenas de anos. Em 332 a.C., Aristóteles já imaginava máquinas que poderiam trabalhar no lugar de servos e escravos. Então essa ideia de automação já é muito antiga, né? E na mitologia também já existiram robôs já há muito tempo, né? Não existia ainda o nome robô, porque o nome robô só foi criado na década de 1920, né? Teve um escritor tcheco que chama Karel Čapek, que ele escreveu uma peça muito famosa, né? E essa peça trata exatamente de seres humanos que criaram robôs, a sua imagem, e esses robôs eram usados em fábricas para o trabalho forçado. A palavra robô deriva de robota, expressão tcheca que significa trabalho escravo, mas essa concepção sobre seres robóticos foi mudando ao longo dos anos. No passado do cinema, o robô ameaça era mais comum, porque era um ser estranho, era um ser que não vivia a vida cotidiana do mundo. Mas a tecnologia criou robôs mais ou menos substitutivos da vida humana, de ações humanas, por exemplo, a máquina de lavar. A máquina de lavar substituiu a lavadeira, digamos assim, né? E então ela acaba fazendo parte da vida cotidiana. Com isso, o robô deixa de ser um ser estranho, mas um ser que participa da vida cotidiana das pessoas. E com isso também ele deixa de ter esse caráter tão ameaçador que ele tinha no passado. Ao contrário do que os filmes costumam mostrar, os robôs da vida real estão em muitos lugares e são tão comuns que nem nos damos conta de sua existência. Para reconhecê-los, aqui vão algumas dicas. O robô interage com o mundo físico. Por meio de um sensor, essa máquina tem noção de onde está. O robô também é capaz de tomar decisões a partir de suas próprias sensações. Ele tem uma interface amigável aos seres humanos e, principalmente, deve ser seguro. Isso gera uma discussão grande, né? Que é a famosa, será que uma máquina de lavar é um robô? Né? Porque uma máquina de lavar, ela interage com o mundo físico. Ela pega a sua roupa, ela limpa, se lava, seca a sua roupa. Ela tem várias funções. Ela é reprogramável. Então, uma máquina de lavar é reprogramável, né? Ela é programável, né? Por que ela não é um robô, né? Então muita gente fica querendo mudar a definição de robô para excluir a coitada máquina de lavar, né? E tem outra vertente que eu acho, que é a minha opinião, né? É que existem vários níveis de robô. Bioquímico e autor de clássicos de ficção científica, o escritor Isaac Asimov criou 3 leis fundamentais da robótica. Um robô não pode fazer mal a um ser humano, nem permitir que isso aconteça. Um robô deve obedecer às ordens dos seres humanos, exceto quando elas contrariarem a primeira lei. Um robô deve proteger a própria integridade física, a menos que isso contrarie as 2 primeiras leis. Essas leis foram publicadas no livro Eu, Robô, do próprio Asimov, em 1942. Mas o rápido desenvolvimento da tecnologia tem despertado novas questões éticas. Por que a pessoa não vai querer ter uma memória muito melhor, uma capacidade de raciocínio melhor, se isso estiver disponível, né? Eventualmente, os robôs vão ficar mais parecidos com seres humanos e vai criar uma questão ética. Porque será que esses robôs teriam direitos também? Quer dizer, ou não, né? Se eles conseguem imitar tão bem o ser humano, né? Será que eles têm algum direito a ter algum direito, né? Ou não, né? A partir da década de 50, surgiu a chamada robótica moderna. Os robôs passaram a ser controlados eletronicamente, na maioria das vezes de forma remota. Mas será que alguns dos cientistas do século passado imaginaram que, em cerca de 50 anos, conseguiríamos deixar os joysticks de lado e controlar os robôs pelo pensamento? No mundo todo, há diversos projetos de máquinas controladas pela mente. O desafio dos cientistas é aplicar essas tecnologias a aparelhos que beneficiem atividades humanas. Esse é o caso da interface cérebro-máquina desenvolvida na PUC-Rio pelo aluno de mestrado Alexandre Hormiga.
Ele fez uma touca dotada de eletrodos, que, quando colocadas pelo usuário, recebe sinais cerebrais e manda esses estímulos para um computador. A partir daí, alguns pensamentos são reconhecidos e a máquina é capaz de realizar movimentos. O usuário tem um comando, que pode ser, por exemplo, ele imaginar o braço direito dele se movimentando, o computador vai reconhecer que ele está pensando nisso. Então, uma vez que ele reconhece esse comando, ele pode aplicar esse comando em qualquer equipamento, que opere com até 4 comandos. O projeto demorou 2 anos para ficar pronto e o próximo passo é aplicar a tecnologia a uma cadeira de rodas, que deve ficar pronta ainda em 2011. Com a cadeira, um tetraplégico, por exemplo, poderá se locomover apenas com o pensamento. Na verdade, a gente vai aplicar então a interface para operar essa cadeira de rodas. O usuário vai sentar na cadeira de rodas e, junto com essa interface, vai poder controlar a direção e o movimento dessa cadeira de rodas. Para auxiliar esse controle da cadeira, vão ser usados alguns sensores para evitar que, por exemplo, a cadeira de roda caia num degrau ou então bata numa parede, podendo prejudicar assim o usuário. Só isso em si ainda não caracterizaria um robô. Se o paciente, o usuário, né, quiser se locomover na direção de um obstáculo, por exemplo, contra a parede, a cadeira não iria reagir, né, então seria simplesmente um sistema controlado pela mente. Né? Mas a gente, além disso, a gente vai dotar a cadeira de sensores. Ela vai sentir o ambiente, ela vai ter sensores de ultrassom, né, que igual um morcego vão conseguir perceber na posição dos objetos. Né? O coordenador do projeto, Marco Antônio Mediolaro, já desenvolveu outras experiências importantes com a robótica aplicada à medicina. Ele participou do projeto de bombardeamento por prótons, uma nova técnica que dá possibilidades de cura para pacientes com câncer. O tratamento é mais eficiente do que a radioterapia na destruição de células cancerígenas. Isso porque no tratamento por raio-x, a onda atravessa o corpo do paciente e, nesse caminho, danifica células sadias também. Como o tratamento com prótons é muito preciso, a radiação atinge somente as células cancerosas. Mas o tratamento requer a utilização de aceleradores de partículas e, por isso, tem um custo muito elevado. Porque agora, em vez de você ter um sistema para emitir raio-x, você tem que ter um sistema que emita prótons em alta velocidade. Você tem que ter um acelerador de partículas. Né? Então agora a gente não está mais num laboratório de física, a gente quer pegar aqueles aceleradores de partículas, né, caríssimos, né, estudados, né, principalmente pelos físicos, e transportar para dentro de um hospital. Para colocar o equipamento em 2 salas, o Massachusetts General Hospital investiu cerca de 26 milhões de dólares. Por causa desse alto custo, apenas 25 hospitais do mundo dispõem do tratamento, 9 deles nos Estados Unidos. Uma das mais inovadoras e polêmicas tecnologias no mundo da robótica médica são os robôs cirurgiões. O mais usado no mundo atualmente é o Da Vinci, criado em 1998. Eu acho que conforme o robô vai ficando mais esperto, né, conforme você vai dando autonomia para ele, ele vai substituindo tarefas específicas que o médico estaria fazendo. Né? Mais de 1.000 robôs desse tipo já são utilizados nos Estados Unidos e cerca de 400 no resto do mundo. No Brasil, existem apenas 3 robôs Da Vinci, todos em São Paulo, nos hospitais Sírio-Libanês e no Albert Einstein. Só neste último, o robô faz, em média, 23 cirurgias por mês. Numa cirurgia cardíaca convencional, por exemplo, o período de internação dura, em média, de 7 a 10 dias. Se essa mesma cirurgia for feita pelo robô Da Vinci, o paciente tem alta entre 4 e 8 dias. Além disso, o tempo da cirurgia também diminui. Os cortes ficam menores e a recuperação pós-operatória é mais rápida. No entanto, sempre vai existir um fator humano, porque vai precisar ter um médico, por exemplo, que desenvolva uma técnica nova e ensine aquele robô, né, a um médico que oriente aquele robô durante a cirurgia, né, ou que mesmo que ensine esse robô para que depois ele execute outras cirurgias. No próximo bloco, os robôs podem estar nos lugares mais improváveis. Na medicina, ainda há polêmica sobre a substituição dos seres humanos por robôs em algumas tarefas.
Mas em outras áreas, isso já é uma realidade. A robótica ela é composta de sistemas mecânicos, sistemas eletrônicos, sistemas de informática. É uma junção de todos esses sistemas que permite que você gere um sistema inteligente que seja capaz de executar uma infinidade de tarefas, né, e interagir com o mundo de uma infinidade de formas, né. A inspeção em dutos sempre foi um desafio para a tecnologia. Passagens de água, gás, petróleo e até radiação tinham que ser inspecionadas, mas muitas vezes a tarefa não podia ser realizada por seres humanos. Mais uma vez, os engenheiros especializados em robótica encontraram soluções criativas para o problema. Uma delas são os ROVs, sigla em inglês para veículo submarino operado remotamente. É um veículo operado por um piloto, ele fica na superfície, geralmente num barco de apoio, e ele tem a imagem que o veículo está enxergando através de câmeras, e ele tem tipo um joystick, onde ele realmente opera o veículo, ele movimenta para cima, para baixo, vira. E é usado para diversas atividades no mar, né? No vazamento de petróleo ocorrido em 2010, após a plataforma Deepwater Horizon afundar no Golfo do México, foram usados vários ROVs para tentar reverter o desastre. O ROV que foi utilizado no Golfo do México é uma classe de veículo que ele é capaz de atuar, quer dizer, ele vai ter um braço mecânico capaz de acionar um botão, uma válvula, de fazer alguma ação no fundo do mar. É uma classe de trabalho que eles chamam de ROV. O Centro de Pesquisa em Tecnologia de Inspeção da PUC-Rio criou o ROV híbrido para inspecionar cascos de navios. Diferente do ROV utilizado no Golfo do México, o híbrido não é capaz de realizar ações. Ele apenas faz a inspeção do metal dos navios com tecnologia ultrassom. A partir daí, é possível ter o controle sobre possíveis corrosões nas partes externas e internas do navio, o que não seria possível com um robô submarino comum. Então, se você tiver regiões de corrosão no casco, você consegue verificar quantos milímetros de aço você perdeu. Em usinas nucleares, o desafio era ainda maior. Por causa dos altos níveis de radioatividade, seres humanos não podiam inspecionar esses locais pelo risco de desenvolver tumores causados pelas ondas. O robô RAND foi desenvolvido pelo Centro de Avaliação Não Destrutiva da PUC-Rio para inspecionar o fundo de reatores nucleares, uma das áreas com mais concentração radioativa e que nunca tinha sido verificada nas usinas Angra 1 e 2 até 2009. Ele é basicamente um robô com uma câmera em cima para fazer a inspeção no fundo do reator com um sistema de gravação e visualização. Você, no mesmo tempo que você está visualizando todas as penetrações no caso, você está gravando num gravador de DVD com um HD interno e ao final da inspeção você tem todas as imagens gravadas com alta resolução. O RAND foi criado para verificar as condições de reatores das usinas de Angra, mas havia outro lugar que também precisava ser fiscalizado: os dutos de água que resfriam esse reator. Eles precisavam inspecionar esses dutos, né, para ver a condição deles, né? Isso é um ensaio natural. E isso era feito por seres humanos, né, por pessoas que tinham que entrar nesses dutos, né, numa condição claustrofóbica ali, né? Não é uma condição insalubre, né? Então você poder substituir isso por um robô, né? Além de você dar uma qualidade melhor, porque você vai poder ter imagens melhores do sistema, você vai ter também, vai poupar, né, essa tarefa. A solução também saiu do campus da PUC. O robô Vivi é muito semelhante ao RAND, mas o trabalho dele é num local mais ameno, os dutos de contenção de água. Ele desce nos dutos através de um cabo de 50 metros, mas se houver necessidade, o robô consegue alcançar uma profundidade maior. A seguir, diversão com robôs. Veja as competições que estimulam a tecnologia. Por 24-9, os vencedores foram a Rio Bar. Poderia ser a torcida de um grande time de futebol, mas não é. A emoção aqui tem um motivo bem diferente. Atenção, valendo! Todos os anos, centenas de pessoas se mobilizam para assistir batalhas de robôs.
Em 2010, a competição nacional de robótica, o Interchallenge, foi realizada na tranquila cidade paulista de Campos do Jordão. Mas dentro da arena, o clima não é nada calmo. O Puma vem aí e o Banja vai voar! Oito medalhas em 3 categorias. Esse foi o saldo da campeã geral do evento, a RioBots, equipe da PUC-Rio. O resultado confirmou a fama do Touro, principal robô da equipe. Primeira vez que eu venho, porra, impressionante, é muito maneiro mesmo. Diferente? Diferente de ver vídeo, totalmente diferente, é outra coisa. Bastante interessante, a gente vê o empenho das equipes, né, e eu acho que a população está perdendo uma grande oportunidade. Eu tô gostando muito, mas eu sou suspeita a falar porque eu sou mãe, né? Não, mas estou gostando bastante da competição. É bastante produtivo para eles, porque eu sei que é um trabalho longo até chegar aqui e mais do que a competição vale o trabalho para chegar aqui e o que eles estão aprendendo com isso. É uma oportunidade que eu tive dentro da universidade, que com a equipe RioBots você consegue colocar em prática todo o conhecimento que você aprende na sala de aula e você ser piloto, depois você tem o trabalho, você coloca a mão na massa, constrói com todo amor e carinho e vem aqui para uma competição dessa que tem as melhores universidades do país disputando o título de melhor universidade em controle e automação. As batalhas duram 3 minutos. Nesse tempo, os robôs ganham pontos pela agressividade em combate e por danos ao adversário. Um dos objetivos é nocautear o outro robô. No combate de robôs, os robôs duelam numa arena, né, toda blindada, segura, né, e o objetivo é que o robô adversário ou pare de funcionar, ou seja jogado para uma zona morta ao redor da arena, né, ou então o piloto adversário desista, né, porque também se ele vê que está perdendo a luta, não tem necessidade dele arriscar de ter alguma peça, algum componente caro, né, quebrando, então ele pode desistir, tem um botão de desistência, né. São as 3 formas de ganhar. 88 robôs comandados por quase 180 brasileiros e estrangeiros participaram da competição. ITS Poça Rica. The Killers de Amparo. Nós somos a equipe Wire e nós somos a Federal de Itajubá. RioBots Rio de Janeiro. Assim como nas lutas de homens, os robôs são divididos por peso. Os mais magrinhos participam da categoria de 5,5 kg. Nela, a equipe da PUC-Rio ficou com bronze, perdendo para a PUC Paraná e a Cefet de Minas Gerais. A emoção é muito grande, é muito grande, é muito grande. Tanta luta, tanto suor, agora tudo foi justificado. E a emoção de vencer a favorita é ainda maior. A equipe RioBots, dona de tantos títulos, foi criada em 2003 para projetar e construir robôs. Hoje, os 22 integrantes trabalham diariamente no laboratório da universidade. Bem, aqui no laboratório a gente monta os robôs, né? A gente constrói os robôs, faz furo, corta peças, monta, desmonta, vê se vai ficar legal, vê se precisa de algum ajuste. As dificuldades eu acho que ocorrem no dia a dia, porque cada vez que a gente vai montar o robô é um problema novo, é uma coisa nova que a gente tem que fazer, que não deu certo, ou então reinventar. Cada um desempenha um trabalho na sua área de interesse, em mecânica ou eletrônica, mas todo mundo se ajuda. Duas funções são fundamentais para a equipe, o piloto e o capitão. Este último organiza as tarefas da equipe, faz a inscrição nos campeonatos e o intermédio entre os integrantes e o coordenador. Além disso, ele também dá uns puxões de orelha nos participantes. De vez em quando a gente tem que dar um tranco aí na galera, né? Botar o pessoal para trabalhar, mas geralmente é tranquilo, o pessoal fica bem unido aí, todo mundo zoa um pouquinho, mas é sempre tudo na brincadeira.
para manter um clima bom. A experiência de participar da equipe de robótica é tão empolgante que até quem já saiu volta ao laboratório para dar uma conferida nos projetos. Na verdade, a RioBots me deu ferramentas que eu uso até hoje na minha carreira e, além de tudo, me deu um senso de trabalho em equipe que é muito importante no mercado de trabalho. Já o piloto da equipe tem a responsabilidade de representar a equipe na arena. É ele que controla, por meio de um joystick, os movimentos de um robô. Ter o controle nas mãos dessas máquinas é uma sensação inenarrável, muito legal, muito divertido, muito gostoso. Ter a torcida toda contra a gente mostrando que é possível ganhar com todo mundo torcendo contra, disputas acirradas, robôs, peça voando, o coração indo na boca, delírio, a explosão, é muita emoção, é muito legal. E o auge dessa emoção foi na batalha final na categoria middleweight. Isso porque Touro sofreu sérios danos na batalha anterior e não poderia competir mais. O substituto foi Jason Maloney. Como o robô foi preparado às pressas, a equipe estava tensa e a luta foi acirrada. Mesmo com toda a preparação antes do evento, imprevistos podem acontecer até na hora da pesagem. Esse pode ter sido o motivo da derrota do Touro Júnior. O que houve, professor? A gente está tendo que fazer um reprojeto aí de última hora, porque a bateria que o Touro Júnior usa, ela deu problema, a gente não tinha reserva, então a gente está usando um outro tipo de bateria que é mais pesada. Conclusão, o robô teve que fazer regime em outras partes, fizemos já uma lipo nele, ele está mais leve e vamos agora pesar ele na balança para ver se ele vai passar. O objetivo é um robô de sumô empurrar o outro para fora do dojo, né, como se fosse uma luta de sumô, né, com as regras similares, só que esse do sumô tem uma categoria que eles são autônomos. O robô tem que ter inteligência própria, tem que descobrir onde está o adversário e descobrir uma maneira eficiente de jogá-lo para fora da arena. As novas categorias foram criadas para que os participantes explorem outras áreas da engenharia. Não só eletrônica de potência, resistência dos materiais, fazer sistemas redundantes, né? Temos também, por exemplo, o Sumo, que daí já explora muito a parte de inteligência artificial, né? De lógica, de programação. A categoria de Sumo foi criada em 2007, na terceira edição do evento. Nesse mesmo ano foi lançada uma competição um tanto curiosa: robôs que jogam hóquei. Cada time é composto por 3 robôs que disputam o maior número de gols. Às vezes, eles perdem a noção espacial na arena e batem uns nos outros. Tudo isso é motivo de diversão para o público e principalmente para as crianças, que chegam a pilotar os robôs. Eu já participo faz, acho que 2 competições e eu venho mais para brincar mesmo. E ainda tem a repescagem, vamos ver o que dá para fazer. A gente ainda não sabe se ganhou ou perdeu, mas a gente foi bem, pelo menos. A gente se divertiu. E passou. Com alguns parafusos a menos, Touro Júnior conseguiu vencer algumas batalhas, mas perdeu para PUC Paraná nas últimas lutas. Já o atual campeão mundial na categoria de 13 quilos, o Touro Feder da PUC Rio, agitou a torcida e ficou com o primeiro lugar também na competição nacional.